Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao assunto de horticultura nessa parte de solo, nutrição e adubação dessas principais culturas de interesse comercial dentro das olerícolas. Então, vou fazer uma base primeiro para depois a gente seguir no conteúdo propriamente dito das culturas. Tá? O solo é um substrato natural, como vocês conhecem, para a produção agrícola, servindo como meio de desenvolvimento das raízes, né? Sustentação para a planta, fornecimento de água e nutrientes. Então, de maneira geral, o solo na agricultura pode ser profundamente modificado ou até mesmo dispensado, como ocorre nos cultivos de hidroponia, por exemplo, onde o solo não é necessariamente o substrato, mas sim a água e a cânula onde essas culturas se desenvolvem. As propriedades físicas do solo são características mais importantes do que o teor de nutrientes. Mas por que essa afirmação? Porque as características físicas a gente não consegue mutar com tanta facilidade. Então a gente precisa de um pouco mais de trabalho e onera mais dentro do sistema de cultivo a gente trabalhar com melhorias de qualidade física de um solo. As características químicas a gente consegue através da inserção de nutrientes. Então, se um solo é pobre nutricionalmente, mas é bom fisicamente, nós conseguimos cultivar esse solo com uma maior facilidade. O solo agrícola ele é uma importante fonte de nutrientes e minerais para as raízes, então serve como sustentação. No caso da olericultura, esses nutrientes são insuficientes devido à elevada exigência por nutrientes das hortaliças, porque tem um ciclo mais curto, então ela precisa de um pouco mais de nutrientes para se desenvolver. No caso dos nossos solos, a gente tem solos naturalmente pobres, né? Em sua grande maioria latossolos, que são oriundos de um processo intenso de temperismo, então solos são altamente modificados, né? Lixiviados, lavados, pobres em nutrientes, mas que têm boas características físicas, né? Essa limitação natural de nutrientes pode ser facilmente corrigida através de uma calagem, uma adubação bem feita, uma inserção de componentes orgânicos dentro desse solo. Então, as hortaliças necessitam encontrar no solo sobre forma e quantidade adequada 14 nutrientes reconhecidos como essenciais ao ciclo vegetal. Estudos anteriores nos mostram que existe uma relação de equilíbrio entre a extração desses nutrientes no solo e a necessidade da planta para completar o seu ciclo fisiológico completo. A ausência de qualquer um deles na solução do solo, desses 14 nutrientes, torna-se um fator limitante no desenvolvimento e na produção de plantas, dessas plantas, de maneira geral. Também torna-se um fator de predisposição ao aparecimento de doenças. Então, uma planta mal nutrida, que tem uma deficiência em algum nutriente, pode ficar mais suscetível a pragas e, consequentemente, também a doenças. E aí eu coloquei quais são eles aí em grande necessidade, como é dividido basicamente esses nutrientes. Então, na maioria das literaturas que vocês vão encontrar, vocês vão achar essa divisão. Como macronutrientes essenciais eu vou ter nitrogênio, fósforo e potássio, aquela velha fórmula de NPK. E os macronutrientes secundários, que são extraídos em menor quantidade pelas culturas, que é o cálcio, magnésio e enxofre. E os micronutrientes, que são micro porque a quantidade que a planta necessita deles é muito pequena, mas são necessários para o completo ciclo da planta. Então aí tem o boro, zinco, molibdênio, cobre, manganês, ferro, cloro, níquel, cobalto e assim vai. Então há ainda mais três nutrientes, que é o silício, o sódio e o cobalto, que não são reconhecidos na literatura como essenciais para as plantas, mas beneficiam algumas espécies específicas de plantas. Então, na definição de micronutrientes, juntamente com esses aqui, o silício, o sódio e o cobalto também entrariam como essenciais. Os macronutrientes são extraídos pelas plantas em maiores quantidades, se a gente for pegar em toneladas por hectare, quilogramas por hectare, em relação aos micronutrientes, que são extraídos em gramas por hectare, então a quantidade é menor. Porém, a falta de algum desses micronutrientes pode resultar em fracasso, ou em sucesso, em produtividade ou redução na potencialidade dessas culturas no sistema produtivo. As hortaliças elas extraem do solo grandes quantidades de nutrientes em comparação com outras culturas, e isto ocorre devido às exigências delas em relação a esses nutrientes. Então elas produzem mais em pouco tempo e precisam desses nutrientes
em maior quantidade. Em muitos casos, vem crescendo o sintoma de deficiência de macronutrientes secundários, como cálcio, magnésio e enxofre, que são tão requeridos ou às vezes até mais que os essenciais. Então, o cálcio e o magnésio geralmente é corrigido com calagem bem feita. Então, alguns produtores ou alguns sistemas produtivos ainda não levam em consideração, mesmo após vários anos de estudo, essa questão de calagem de uma maneira mais correta, né? E entender que essa parte de fornecimento de cálcio, magnésio e correção de acidez do solo aumenta a eficiência na absorção de outros nutrientes, reduz em grande quantidade o aporte desses nutrientes no solo, porque a gente disponibiliza, equilibra essa questão de características químicas desse solo, qualidade química, CPC, saturação por base. Então esses fatores são corrigidos além do fornecimento de cálcio e magnésio. Então é frequente hoje em sistemas produtivos que apareça essa sintomática de deficiência de cálcio, magnésio e enxofre, muito oriundo da não utilização da calagem de maneira correta. As necessidades dessas plantas de nutrientes pelas plantas, o aporte desses nutrientes pelas plantas, varia de acordo com alguns fatores, e aí a gente já vem conversando sobre isso. A cultivar plantada, então algumas cultivares têm uma necessidade nutricional maior do que outras. Às vezes é um pacote tecnológico desenvolvido que requer um nível de adubação maior do que outras. Condições de solo favoráveis, aí entra aí a parte física e química desse solo, né? Boa permeabilidade, conteúdo de matéria orgânica satisfatório, boa infiltração de água, boa drenagem, características químicas como CPC equilibrada, saturação por bases presentes, disponibilidade de fósforo. Entra também a questão de variações climáticas, né? Temperatura, umidade relativa do ar, presença de ventos, geadas, chuvas constantes. Então a disponibilidade de água também interfere nesse fator de extração de nutrientes ou necessidade nutricional pelas plantas. A produtividade que você quer estabelecer, a produtividade obtida e o ciclo da cultura, respeitando também os estágios fenológicos dessa cultura. Então sabemos que existem épocas precisas de aplicação e de extração de nutrientes por algumas culturas. Se a gente for pegar o milho, por exemplo, que é um exemplo de espécie que pode ser cultivada em pequenos locais também, por pequenos produtores ou em hortas domésticas, né? O milho ele tem fases específicas de absorção, então no crescimento dele ele extrai um teor de nutrientes, na floração o pico de extração de nutrientes dele já é por outro tipo de nutriente, na época de enchimento dos grãos ali da espiga, a extração por nutrientes já é de maneira diferenciada, então a gente tem que conhecer essa parte, o ciclo da cultura, para saber quando entrar e qual é a necessidade nutricional daquela cultura naquele exato momento. Além disso, boa parte desses nutrientes que as plantas absorvem pelas raízes podem voltar ao solo quando ocorre a incorporação de restos vegetais. Então a planta extrai, fixa esse nutriente através da formação de compostos, né, nas suas partes aéreas ou nos frutos, e quando a gente colhe, se a palhada desse material ou incorporação dos restos vegetais pode fornecer uma ciclagem de nutrientes, né, através da ciclagem de nutrientes, a degradação desse material vai disponibilizando consequentemente alguns nutrientes no solo, e isso com o passar do tempo vai se gerando economia para o sistema produtivo com a redução da adubação mineral nessas áreas. De maneira geral, os solos brasileiros possuem teores razoáveis de alguns nutrientes como nitrogênio e potássio. Porém, alguns outros nutrientes como fósforo é uma condição incomum a gente ter grandes disponibilidades. A gente pode até ter fósforo disponível no solo, mas pela questão de indisponibilidade dele no solo, a adsorção dessa molécula de fósforo no colóide do solo, a gente não consegue a disponibilidade dele para a cultura absorver. Então ele está no solo presente, mas não está disponível, ele está numa forma não lábil, não absorvível pela planta. Então a gente tem problemas com disponibilidade de fósforo no solo. Então essa adubação corretiva ela deve levar em consideração esses quesitos. E aqui a gente começa a falar sobre o papel dos diversos nutrientes nesse ciclo das culturas, tá? Não se deve considerar alguns dos 14 nutrientes mais importantes que os outros, já que a deficiência de qualquer um deles é capaz de comprometer o resultado
econômico e agronômico da cultura. Econômico no ponto de vista produtivo e agronômico no ponto de vista de desenvolvimento da parte vegetativa, da frutificação e da formação dessas espécies. Tá? O nitrogênio. O uso adequado do nitrogênio em doses ideais, ele favorece o crescimento da parte vegetativa das hortaliças e eleva o potencial produtivo. Se você levar em consideração as folhosas, alface, rúcula, couve, a gente tem um grande aporte de N e isso favorece a produtividade na parte de folha, né? O crescimento vegetal dessa planta. Para hortaliças herbáceas, o N favorece o crescimento das folhas, hastes tenras, né? E inflorescências. Então a gente pega aqui a parte de hastes também. O talo da couve, o brócolis, que é a parte de inflorescência, que é consumida, né? Então, o excesso de nitrogênio, ele causa alguns fatores também deletérios na cultura. Então, o excesso de N pode ocasionar a queima das folhas de plantas mais novas, aumentar a suscetibilidade dessas plantas a certas doenças fúngicas e bacterianas, em alguns casos promover o crescimento vegetativo exagerado, então eu fico com folhas muito maiores e mais finas, então torna esses tecidos dessas plantas mais frágeis e sujeitos a danos mecânicos. Dificulta também a absorção de outros nutrientes por antagonismo entre esses nutrientes, prolongam o ciclo da cultura sem frutificação, então eu estimulo a parte vegetativa da planta e não a frutificação, e consequentemente eu retardo a colheita dos frutos. A carência desse nitrogênio ela gera alguns problemas na cultura, alguns problemas visíveis. Então a carência se dá pela coloração verde clara da planta ou pela clorose, que é um amarelecimento nas folhas inferiores. Então, quando ocorre algum erro na dose de N aplicado, pode se reverter no caso de uma subdose, mas em caso de excesso é muito difícil de corrigir ou quase impossível. E aí eu coloquei a folha do cheiro verde aqui, né? A folha da cannabis ela expressa uma aparência visual bem simples de identificação. Então na internet vocês vão achar vários aí. Eu coloquei aqui só um exemplo, não é para vocês saírem plantando não, tá? Nem usando, pelo amor de Deus. Mas está aí, os sintomas de deficiência. Então começa com uma clorose internerval e aí vai progredindo até o último estágio de deficiência, quando as folhas começam a necrosar. O nitrogênio, naturalmente, ele se renova na natureza, então ele está presente na atmosfera, é fixado ou assimilado pelas plantas, pode ter uma simbiose entre algumas culturas como as leguminosas, né? Algumas espécies como as leguminosas que podem ter associação com bactérias que conseguem transformar esse nitrogênio atmosférico em amônia e facilitar a absorção pelas plantas, né? Através da fixação biológica, através da decomposição de material orgânico que é depositado no solo. Então a gente tem alguns organismos decompositores como fungos e bactérias que usam um pouco desse nitrogênio no metabolismo e transformam o material, deixando esse nitrogênio disponível também no solo. Mas o nitrogênio se perde com maior facilidade. Então solos que não têm uma boa relação de troca catiônica, uma boa concentração de nutrientes e que tem condições físicas propícias à perda de nutrientes, são facilmente laváveis e esse nutriente se perde com maior facilidade. Há empresas específicas que trabalham nessa parte de comercialização de bactérias que fixam esse nitrogênio. Então hoje, na cultura da soja, por exemplo, só é possível a cultura da soja com rendimentos produtivos por conta dessa inoculação de bactérias do gênero Rhizobium que, em simbiose, favorecem a absorção de nitrogênio atmosférico e disponibilizam para a cultura. Se a cultura da soja tivesse que ser feita adubação nitrogenada com insumos químicos, isso seria inviável do ponto de vista financeiro para as empresas. Então eu coloquei alguns exemplos que comercializam aqui essas bactérias, tá? Em associação com as raízes, elas formam essas estruturas aqui e servem como biofábricas de nitrogênio. Então é comercializado o inoculante que tem essas bactérias. Esse inoculante é preparado, diluído e aí aplicado juntamente com as sementes antes do plantio, tá? Então vocês vão achar na internet vários modelos aí para isso. Então aqui é só para vocês saberem que existem
empresas que já comercializam esse material que está presente no solo de maneira natural. O fósforo, o uso adequado do fósforo, ele favorece o desenvolvimento amplo do sistema radicular, aumenta a absorção de água e de outros nutrientes, através do desenvolvimento desse sistema radicular eu consigo atingir uma maior área de solo. Aumenta o vigor das plântulas oriundas de semeadura, favorece a formação de matéria seca nas plantas, então o fósforo está presente em todo o sistema metabólico da planta. Favorece a floração, frutificação e formação de sementes, ele está ativamente no papel dessa parte de frutificação. Aumenta a precocidade da colheita, porque eu estou favorecendo a floração, frutificação e formação de frutos ou sementes. Melhora a qualidade do produto, eleva a produtividade e aumenta o lucro líquido obtido com a apicultura. Então, em caso de carência, o sintoma nas plantas de carência de fósforo é a coloração púrpura nas folhas e nas hastes. Isso ocorre porque a planta não apresenta o sistema radicular capaz de absorver a quantidade de fósforo necessária, mesmo com a aplicação de adubação fosfatada. Ou o fósforo que está presente no solo não está prontamente disponível e a planta não consegue absorver. Então, o primeiro sintoma de deficiência é o aparecimento de manchas arroxeadas ou púrpuras nas folhas. No milho, vocês conseguem ver na bordadura do milho. Aqui no cheiro verde, aqui no coentro, vocês enxergam que há essa formação, E no último estágio de déficit, a planta começa a necrosar, a parte aérea da planta começa a necrosar. O excesso de fósforo ou fitotoxidez ocasionado pelo fósforo ainda é desconhecido, porque a disponibilidade no solo dele é muito pouca, e para você fazer uma super adubação, uma super dose de fósforo é muito complicado. Sabe-se hoje que as aplicações demasiadas de fósforo ou em grandes quantidades necessárias para culturas desequilibram a absorção de outros nutrientes como o zinco. Então, em culturas como milho, que o ciclo é curto e a absorção de nutrientes é intensa, se você tiver deficiência de zinco, por exemplo, pode interferir na produtividade em grãos no final. O potássio, ou as aplicações de doses adequadas de potássio no solo, que já estão presentes naturalmente no solo. Alguns solos nem precisam de adubação de potássio no começo, ou potassagem no início de plantio, sendo necessário só para manter o poder do solo de repor esses nutrientes. Mas o potássio ele é facilmente lavado no solo, como é um sal solúvel, por aplicação sintética, o cloreto de potássio é um sal solúvel, e nesses nossos solos que a gente não tem uma CTC tão boa e uma capacidade de absorção, de retenção desse nutriente no solo, a gente perde ele com facilidade. Então, a aplicação de doses adequadas no cultivo de hortaliças favorece a formação e translocação de carboidratos e o uso eficiente da água pela planta, equilibra a aplicação de N, contrabalanceia os malefícios, aumenta a resistência a algumas doenças fúngicas e bacterianas, então ele está presente na formação de alguns compostos que inibem o desenvolvimento de doenças, torna os tecidos mais fibrosos e a planta mais resistente a danos mecânicos e ao acamamento, que é o tombamento dessa planta no solo, melhora a qualidade do produto com teores nesses quesitos de aspecto, coloração, sabor e propriedades culinárias. Exemplo, a melancia, que pode ser produzida em horta, é uma frutífera, entra na parte de fruticultura, mas pode ser produzida em horta. Então, a adubação potássica nela é muito importante para dar aquela coloração avermelhada na polpa, ter mais água naquela polpa, teores de açúcar melhor dentro daquela polpa. Então, o aspecto, essa parte de sabor, propriedade da melancia é influenciada pela aplicação de potássio no solo. O excesso de potássio desequilibra a nutrição da planta, prejudicando a absorção e utilização de outros nutrientes como cálcio. Então, há um antagonismo entre esses dois nutrientes. Então, se você fizer uma aplicação demasiada de potássio, você vai inibir a absorção de cálcio. E isso vai interferir na parte estrutural da planta. Então, está aqui novamente a cebolinha selvagem, com aspectos de deficiência de potássio. Então, no estágio, numa progressão da deficiência, as pontas das folhas começam a necrosar. E no último estágio de deficiência, você começa a ter pintas aqui, ou necroses de formatos circulares nas folhas, evoluindo da ponta da folha até a parte de base. E esse
tecido frágil da planta favorece a entrada de patógenos aqui ou a ação de pragas que podem se alimentar dessa parte aqui e provocar danos mecânicos nessa parte vegetativa. Então, fazendo um resuminho do efeito do NPK nas hortaliças, nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio ele favorece o crescimento vegetativo das hortaliças, o fósforo favorece o crescimento do sistema radicular, a formação de compostos e todo o metabolismo da planta, porque ele está presente na fotossíntese do início ao fim, né, da assimilação de carboidrato. E o potássio ele favorece o desenvolvimento das hortaliças de maneira geral, atua na parte de ácido, de talo, na translocação de compostos dentro da planta e na resistência da planta a agentes externos, né? Então esse é um resuminho dessa primeira etapa. Numa segunda aula eu vou dar continuidade falando dos outros, dos micronutrientes. Até a próxima!